Seja bem-vindo ao canal Aurus Audiobook. Não se esqueça de se inscrever para mais conteúdos fascinantes. Considerado uma das obras mais importantes da tradição da magia cerimonial ocidental, a Chave Menor de Salomão, The Lesser Key of Solomon, reúne antigos textos atribuídos ao lendário Rei Salomão e organizados por Samuel Liddell MacGregor Mathers, um dos principais estudiosos do ocultismo moderno e cofundador da Ordem Hermética da Aurora Dourada. A obra é composta por diferentes sessões dedicadas à evocação de espíritos, à magia angélica, à construção de instrumentos rituais, aos selos mágicos, aos pentáculos e às práticas de proteção e invocação. Entre suas partes mais conhecidas está a Goetia, que descreve 72 espíritos, seus símbolos, atribuições e métodos das tradicionais de evocação, tornando-se uma referência fundamental para o estudo da magia salomônica, com linguagem ritualística, simbólica e profundamente iniciática. A Chave Menor de Salomão apresenta um sistema complexo de correspondências entre nomes divinos, hierarquias espirituais, astrologia, cabala e magia cerimonial. Mais do que um manual de operações mágicas, o Grimório oferece uma visão estruturada da relação entre vontade, disciplina, conhecimento e poder espiritual. Este audiobook é uma imersão nos fundamentos da tradição salomônica e do ocultismo clássico, ideal para ouvintes interessados em grimórios antigos, magia cerimonial, cabala, simbolismo esotérico e na história das grandes tradições mágicas do Ocidente. A Chave Menor de Salomão. Capítulo 1. A interpretação iniciática da magia cerimonial. É altivamente divertido para o estudante da literatura mágica, que não é totalmente tolo, e rara é tal combinação, notar a crítica dirigida pelo filisteu contra a cidadela de sua ciência. Verdadeiramente, uma vez que a nossa infância incutiu em nós não apenas a crença literal na Bíblia, mas também uma crença substancial em 1001 noites, e apenas a adolescência pode nos curar, somos por demais propensos, na pressa e energia da idade viril nascente, a derrubar brusca e precipitadamente ambos esses clássicos, a considerá-los ambos no mesmo nível, como documentos interessantes do ponto de vista do folclore e da antropologia, e nada mais. Mesmo quando aprendemos que a Bíblia, por meio de um estudo profundo e minucioso do texto, pode ser forçada a revelar arcanos cabalísticos de escopo e importância cósmicos, somos com demasiada frequência lentos em aplicar um restaurador semelhante ao volume companheiro, mesmo se formos os felizes detentores da verdadeira edição de Burton. Resta-me, então, elevar as 1001 noites ao seu devido lugar mais uma vez. Não estou preocupado em negar a realidade objetiva de todos os fenômenos mágicos. Se são ilusões, são pelo menos tão reais quanto muitos fatos inquestionáveis da vida diária. E, se seguirmos Herbert Spencer, são pelo menos evidências de alguma causa. Ora, este fato é a nossa base. Qual é a causa da minha ilusão de ver um espírito no triângulo da arte? Todo amador, todo especialista em psicologia responderá: essa causa reside em seu cérebro. As crianças inglesas aprendem que o universo reside no espaço infinito. As crianças hindus no Akasa, o que é a mesma coisa. Aqueles europeus que se aprofundam um pouco mais aprendem com Fichte que o universo fenomênico é a criação do ego. Aos hindus, ou aos europeus que estudam sob o comando de gurus hindus, é dito que por Akasa se entende o Chitakasa. O Chitakasa está situado no terceiro olho, no cérebro. Ao assumir dimensões superiores do espaço, podemos assimilar este fato ao realismo, mas não temos necessidade de nos dar a tanto trabalho. Sendo isto verdade para o universo ordinário, que todas as impressões sensoriais são dependentes de mudanças no cérebro, devemos incluir as ilusões, que afinal são impressões sensoriais, tanto quanto as realidades,
na classe de fenômenos dependentes de mudanças cerebrais. Os fenômenos mágicos, no entanto, enquadram-se em uma subclasse especial, uma vez que são intencionais, e a sua causa é a série de fenômenos reais chamados de operações da magia cerimonial. Estas consistem em visão, o círculo, o quadrado, o triângulo, os vasos, as lâmpadas, as túnicas, os instrumentos, etc. Som, as invocações, olfato, os perfumes, paladar, os sacramentos, tato, conforme abaixo, mente, a combinação de todos estes e a reflexão sobre o seu significado. Estas impressões incomuns produzem mudanças cerebrais incomuns, portanto, o seu sumário é de um tipo incomum. A sua projeção de volta ao mundo aparentemente fenomênico é, por conseguinte, incomum. Nisto, então, consiste a realidade das operações e dos efeitos da magia cerimonial. E concebo que a apologia seja ampla, na medida em que os efeitos se referem apenas àqueles fenômenos que aparecem ao próprio mago, o surgimento do espírito, a sua conversa, possíveis choques por imprudência e assim por diante, chegando ao êxtase por um lado e à morte ou loucura por outro. Mas será que qualquer um dos efeitos descritos neste nosso livro Goetia pode ser obtido e, em caso afirmativo, você pode dar uma explicação racional para as circunstâncias? É isso o que você diz? Eu posso e o farei. Os espíritos da Goetia são porções do cérebro humano. Os seus selos, portanto, representam métodos de estimular ou regular esses pontos particulares. Os nomes de Deus são vibrações calculadas para estabelecer o controle geral do cérebro, o controle sobre o cérebro em detalhes, o controle de uma porção especial. Os perfumes auxiliam nisso através do olfato. Geralmente, o perfume tenderá apenas a controlar uma grande área, mas existe uma atribuição de perfumes a letras do alfabeto que possibilita a alguém, por meio de uma fórmula cabalística, soletrar o nome do espírito. Não preciso entrar em uma discussão mais particular sobre esses pontos. O leitor inteligente pode facilmente preencher o que falta. Se então eu digo com Salomão, o espírito Simieries ensina lógica, o que eu quero dizer é, aquelas porções do meu cérebro que servem à faculdade lógica podem ser estimuladas e desenvolvidas seguindo os processos chamados a invocação de Simieries. E esta é uma afirmação racional puramente materialista. É independente de qualquer hierarquia objetiva. A filosofia nada tem a dizer, e a ciência só pode suspender o julgamento, aguardando uma investigação adequada e metódica dos fatos alegados. Infelizmente, não podemos parar por aí. Salomão nos promete que podemos obter informações, destruir os nossos inimigos, entender as vozes da natureza, obter tesouros, curar doenças, etc. Tomei esses 5 poderes de forma aleatória. Considerações de espaço me proíbem de explicar todos. Traz à tona fatos da subconsciência. Aqui chegamos a um fato interessante. É curioso notar o contraste entre os meios nobres e os fins aparentemente vis dos rituais mágicos. Estes últimos são disfarces para verdades sublimes. Destruir os nossos inimigos é perceber a ilusão da dualidade, é excitar a compaixão. Um naturalista cuidadoso compreenderá muito das vozes dos animais que estudou por muito tempo. Até mesmo uma criança sabe a diferença entre o miar e o ronronar de um gato. A faculdade pode ser grandemente desenvolvida. A capacidade para os negócios pode ser estimulada. Estados anormais do corpo podem ser corrigidos, e os tecidos envolvidos podem recuperar o seu tônus, em obediência a correntes iniciadas a partir do cérebro. O mesmo vale para todos os outros fenômenos. Não há nenhum efeito que seja verdadeira e necessariamente miraculoso. A nossa magia cerimonial reduz-se então a uma série de experimentos fisiológicos minuciosos, embora evidentemente empíricos, e quem os conduzir de forma inteligente não precisará temer o resultado. Eu tenho toda a saúde, tesouro e lógica de que necessito. Não tenho tempo a perder. Há um leão no caminho. Para mim, essas práticas são inúteis, mas para o benefício de outros menos afortunados,
eu as entrego ao mundo, juntamente com esta explicação e apologia sobre elas. Confio que a explicação capacitará muitos estudantes que, até o momento, por uma pueril objetividade em sua visão da questão, não obtiveram resultados a alcançarem o sucesso, e que a apologia possa impressionar os nossos desdenhosos homens da ciência de que o estudo do bacilo deve dar lugar ao do baculum, o pequeno ao grande, quão grande. A pessoa só percebe quando identifica a baqueta com o Mahalingam, pelo qual Brahma voou para cima à velocidade de 84.000 iojanas por segundo durante 84.000 Mahakalpas, e pelo qual Vishnu voou para baixo à velocidade de 84.000 crores de iojanas por segundo durante 84.000 crores de Mahakalpas, e ainda assim nenhum deles chegou a um fim. Mas eu chego a um fim. Boleskine House, Foyers. Capítulo 2. Definição preliminar de magia. Lemegeton ou a chave do rei Salomão. Magia é o conhecimento mais elevado, mais absoluto e mais divino da filosofia natural. Avançado em suas obras e operações maravilhosas por uma compreensão correta da virtude interior e oculta das coisas, de modo que, sendo os verdadeiros agentes aplicados aos devidos pacientes, efeitos estranhos e admiráveis serão assim produzidos. De onde os magos são pesquisadores profundos e diligentes na natureza. Eles, por causa de sua habilidade, sabem como antecipar um esforço, o qual, para o vulgo, parecerá ser um milagre. Orígenes diz que a arte mágica não contém nada subsistente, mas, ainda que devesse conter, não deve ser maligna, nem sujeita ao desprezo ou escárnio, e distingue a magia natural daquela que é diabólica. Apolônio de Tiana exercia apenas a magia natural, por meio da qual ele realizou coisas maravilhosas. Philon, o judeu, diz que a verdadeira magia pela qual chegamos à compreensão das obras secretas da natureza está tão longe de ser desprezível que os maiores monarcas e reis a têm estudado. Muito pelo contrário, entre os persas, ninguém podia reinar a menos que fosse hábil nesta grande arte. O conteúdo completo está no site